Espera que não tem fim. Pessoas que precisam de transplante de órgão aguardam na fila sem previsão alguma de encontrar doador. Acidente na SP-191 deixou o carro partido ao meio depois de batida contra caminhão que vinha no sentido oposto. Um ocupante morreu e outro segue internado em Rio Claro. Guarda Municipal de Rio Claro conta com um aplicativo para receber chamados da população. Ao vivo, as informações de como funciona o serviço. Rio Claro cedia etapa de programa de gestão ambiental que envolve mais de 500 municípios do estado. E o Salão de Humor de Piracicaba recebeu visita ilustre. Maurício de Souza participou da premiação dos trabalhos do Salãozinho. Evento segue até 12 de outubro com obras nacionais e internacionais. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira começa agora. Boa tarde. Um acidente que aconteceu na rodovia Wilson Finardi, a SP-191, impressionou pela força do impacto e deixou uma pessoa morta e a outra ferida. O acidente aconteceu por volta das 15 para as 4 da tarde. O Clodoaldo estava dirigindo o caminhão quando foi atingido por um carro que vinha na direção contrária. Eu estava vindo na minha mão, certo, devagar, pesado. Veio um veículo de alta velocidade do sentido contrário, se perdeu na curva e veio rodopiando em direção à minha frente frontal. Tirei o que pude fazer para tirar, para evitar dano maior, mas infelizmente não teve como fazer. Com o impacto, o carro partiu-se ao meio e os 2 passageiros foram arremessados do veículo. Por volta das 15 para as 16 horas da tarde, esse veículo Focus vem em alta velocidade sentido Araras Rio Claro. E aqui no KM68 ele desgovernou, perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com o caminhão. O caminhão ainda tentou desviar desse veículo, porém o que ele conseguiu fazer foi jogar para o acostamento, mas mesmo assim não impediu a colisão. O veículo, devido ao alto impacto, partiu ao meio, uma parte ficou sobre a via e a outra na área lindeira. As peças ficaram espalhadas por toda a pista. Esse pedaço estava em uma ribanceira que fica do outro lado da rodovia. No momento do acidente, o caminhão estava carregado com 10 mil quilos. Os trabalhos de remoção, tanto do caminhão quanto do carro, duraram cerca de 3 horas e a pista ficou interditada nos 2 sentidos até por volta de 7 da noite. Um dos passageiros morreu na hora, o outro chegou a ser socorrido com vida para o PSMI da Santa Casa de Rio Claro. O trânsito ficou interditado durante o fim da tarde e o começo da noite, e os 2 sentidos só foram liberados às 8 horas. Essa violência total no trânsito aí, de acordo com a Fundação de Saúde de Rio Claro, o outro ocupante do carro, Fábio Arley Rodrigues de Souza, teve alta ontem do pronto-socorro municipal integrado à Santa Casa. Outro carro bateu atrás do caminhão no momento do acidente. Ele vinha seguindo ali na mesma linha, no mesmo sentido do caminhão, e aí, com o impacto com a freada do caminhão, ele bateu. Também, segundo a Fundação de Saúde, Leonardo Augusto e William Duarte, que estavam no carro, tiveram alta no mesmo dia. Eles foram atendidos na UPA do Cervezão. A Polícia Rodoviária informou que tudo indica que os ocupantes do carro que ficou destruído estariam sem o cinto de segurança e o carro em alta velocidade, como já foi dito na reportagem. Agora a Polícia Civil segue a cargo da investigação. Vamos seguir com segurança pública, falando aí sobre 2 questões que entram em vigor a partir de hoje aqui em Rio Claro. Uma delas é a lei do pancadão, que diz respeito ao som alto excessivo e que provoca incômodo na população. E outra mudança é o uso da tecnologia em favor do acionamento rápido das forças de segurança para atender uma ocorrência, serviço à disposição da população. Sobre estes 2 assuntos, nós vamos conversar agora com a Paula Reis, que vai falar primeiro de um, primeiro do outro. Paula, boa tarde. Vamos começar aí com a tecnologia? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o Rio Claro Notícias. Isso mesmo, vamos começar falando sobre a tecnologia que vem para ajudar a população. Vai estar disponível a partir de amanhã o WhatsApp Cidadão. Quem vai falar um pouco mais sobre isso com a gente é o secretário de Segurança Pública, Marco Antônio Belagamba. Boa tarde, Belagamba. Explica para a gente como que vai funcionar esse WhatsApp Cidadão. Boa tarde a todos. Perfeitamente. O prefeito Júnior disponibilizou um aparelho celular que ficará dentro do Centro de Comunicações da Guarda
Civil Municipal e que servirá para multiplicar as informações oriundas aí da segurança pública. Exemplificando, por exemplo, se houver um furto de um veículo, um roubo de um determinado local, a Guarda, através desse aplicativo, multiplicará, divulgará algumas instituições que possuem representantes em veículos próprios, circulando pela cidade, multiplicará essa informação para que eles sejam os olhos avançados da Guarda, identificando esse veículo circulando em qualquer uma das áreas do nosso município, eles ligarão de volta para o centro de comunicação e as viaturas serão direcionadas para essa região. São só alguns representantes específicos que vão ter acesso a esse WhatsApp, é isso? Sim, seriam representantes, instituições, empresas que prestam serviço através de veículos particulares por todo o município de Rio Claro. E que, por sinal, nós estamos trabalhando, evitando que sejam divulgados, até por questões de segurança, quais são esses prestadores de serviço e esses colaboradores. O número vai ser divulgado só para essas pessoas? Perfeitamente, será divulgado só para essas pessoas e eles serão os olhos avançados da segurança. O objetivo é realmente agilizar esse trabalho da polícia? Perfeitamente. O objetivo é agilizar, de certa forma, a localização desses agressores da sociedade e também fazer um link também com o sistema de monitoramento que nós estamos trabalhando também, que é o sistema Detecta. Então as pessoas vão entrar em acesso a partir do WhatsApp e aí a polícia vai atender esses chamados, é isso? Perfeitamente. Identificado e localizado esse veículo ou pessoas devolverão a ligação através do centro de comunicação da Guarda e as viaturas serão direcionadas para lá, viatura da Guarda e da Polícia Militar. Tá certo, Bela Gamba. Sobre esse assunto são essas as informações. Agora o Paulo Lima vai falar sobre um outro assunto com a gente. Vamos lá? Ô Paulo, com relação ao WhatsApp, só para tirar uma dúvida, não sei se você chegou a falar o número do WhatsApp, como que a pessoa vai ter acesso a esse WhatsApp. Queria que você confirmasse isso com o secretário. E também gostaria que você falasse com ele sobre a lei do pancadão. Entra em vigor hoje, tem punição para quem for flagrado aí numa situação com som muito alto, som este que pode causar aí um incômodo às pessoas pela cidade. Como funciona isso aí? Tá certo, Paulo. Secretário, o Paulo ficou em dúvida sobre a questão do número. Ele vai ser disponibilizado só para essas pessoas? Como vai ficar disponível esse número do WhatsApp? Paulo, por ser um serviço novo que está sendo desenvolvido agora, a princípio nós vamos disponibilizar só para esses multiplicadores. E eles disponibilizando para os seus colaboradores. Depois, com o desenrolar, conforme nós fomos podando as arestas, aí fomos adaptando esse tipo de situação, nós vamos reavaliar e verificar a possibilidade de aumentar ainda mais para os consegues, né, para os representantes de bairro, para que isso daí tome corpo. Mas é bom nesse início nós, para darmos uma alicerçada nessa nova modalidade, iniciarmos devagar só com essas empresas. Tá certo. Sobre a lei do pancadão, que vai entrar em vigor, né? A fiscalização vai começar a partir de hoje. Queria entender primeiro qual o volume que se encaixa nessa lei, como que vai ser medido? É bom destacar que nós recebemos, através do gabinete do secretário e através da ouvidoria, uma infinidade de reclamações a respeito de uso de equipamentos de som alto. Tá? Então, diante disso, foi colocada, votada e aprovada essa lei, que estará em seu exercício, né, em sua aplicabilidade, iniciará essa semana. Quanto relação ao assunto, com relação à altura desse volume, é aquela altura que extrapole os limites do veículo e que atrapalhe a convivência do próximo, né? Então nós não temos um valor em decibéis que vai mensurar essa questão. A lei ela não aborda a quantidade de decibéis. A lei vale só para veículos ou não? Não, ela vale para qualquer tipo de aparelho de som que extrapole os limites da vizinhança, né? O limite de um termina quando começa o do outro, né? E as multas, elas serão aplicadas na primeira vez por 1.000 unidades fiscais de Rio Claro, a segunda vez vai dobrar e a terceira vez vai quadriplicar. Então é muito importante que os ouvintes tomem muito cuidado com relação a isso. Como vai ser feita essa fiscalização, Bela Gamba? Essa fiscalização vai ser feita por intermédio dos fiscais da prefeitura e também através dos guardas municipais.
A reclamação, ela é feita em algum limite de horário ou não? Se atrapalhar durante o dia, durante a noite, eu posso entrar em contato? Normalmente, a maioria das reclamações que chegam até a secretaria é nos finais de semanas e à noite, no período da noite em determinadas avenidas, mas ela pode ser fiscalizada em qualquer momento. Por exemplo, se eu tenho uma festa acontecendo do lado da minha casa, independente de ser de dia ou de noite, o som está me atrapalhando, o que eu devo fazer? Acionar a Guarda Municipal através do telefone 153 ou 190. Tá certo, Bela Gamba, é isso. Muito obrigada, secretário, pelas informações. São 2 novidades na área de segurança aqui em Rio Claro. Voltamos ao estúdio com o Paulo Lima. Muito obrigado pela participação, pelas informações, Paula. Vamos de vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Oportunidade de emprego nesta segunda-feira para auxiliar administrativo, auxiliar de escrituração fiscal, costureira de reparação de roupas, eletricista, instalador de alarme, locutor de chamadas, operador de empilhadeira, pedreiro, vendedor de serviços e vigilante. Os interessados devem se dirigir ao pátio que fica na Avenida 3, número 536, no centro, e levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Depois do intervalo, vamos falar de Setembro Verde e também da denúncia sobre o descarte de chorume no Córrego da Servidão. Desta vez, a empresa abriu os portões para a nossa equipe de reportagem e apresentou ali os fatos. Segundo ela, não há nenhum tipo de descarte irregular. Os detalhes nós trazemos já depois do intervalo. Agora são 12h45. Olha, dentro do tema Setembro Verde, que marca o mês como o mês da doação de órgãos, nós já mostramos aqui no Rio Claro Notícias uma história que teve um final feliz. Uma criança que precisava de um fígado e foi transplantada tendo a própria mãe como doadora e hoje vive bem. Mas no Brasil, infelizmente, este caso não é regra e muita gente está enfrentando uma verdadeira jornada na fila de espera por um transplante. E aí, vale também tratar o tema como conscientização para que mais pessoas possam ser doadoras de órgãos. A correria diária muitas vezes acaba por desviar o olhar da saúde, principalmente se ela estiver em dia. Mas já parou para pensar que o que não prejudica você pode ajudar ao próximo? O Setembro Verde tem como principal objetivo conscientizar a população que pode contribuir na doação de órgãos. Tem muito desconhecimento sobre este assunto. Quando os familiares ou qualquer pessoa queira ser doador de órgãos, ele tem que se expressar para os seus familiares. Por quê? No momento que ele está numa UTI e foi diagnosticada a morte encefálica, a família vai lembrar de que ele era doador de órgãos e vai autorizar a doação de órgãos. Os procedimentos da doação ainda são muito desconhecidos pelos brasileiros, o que causa resistência e o consequente aumento da fila de espera. Esse processo é feito da seguinte maneira: o paciente está num coma profundo na UTI, a gente suspende a sedação, dá o diagnóstico de morte encefálica por 2 exames clínicos por médicos diferentes, num período de 6 horas de intervalo, e um exame complementar que a Unicamp vem fazer. Diante desses 3 exames, é dado o diagnóstico de morte cefálica, aí que entram os familiares, os representantes legais do ente querido que está nessa situação, que autoriza a doação de órgãos. A rotina de quem aguarda o transplante passa por algumas mudanças. Eber já lida com a disciplina desde bem cedo para controlar a diabetes, mas foi em dezembro de 2016 que descobriu a necessidade de intensificar a atenção no tratamento. Histórico de saúde é por causa da diabetes, né? Que eu sou diabético tipo 1 desde nascença. Né? Em dezembro deu uma crise, né, renal, que eu não conseguia mais tomar água. Eu acabei ficando internado, fiquei 15, quase 20 dias aí internado na base de soro, porque eu não conseguia beber, tomar água, comer, nada. Então daí que foi descoberto que a creatinina minha estava muito alta, que era problema renal. Aguardar a vez na fila sem previsão de encontrar doador compatível é um dos desafios constantes, mas não o mais difícil. Eber conta que o drama maior está na falta de medicamento específico e depender da ajuda do próximo se tornou parte fundamental no tratamento, já que qualquer descontrole pode provocar reações instantâneas. A gente consegue
uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, quando consegue. Então, na hemodiálise o povo faz um comum acordo. Quem tem a mais acaba doando daí você, quando recebe, acaba também fazendo a doação para o povo não ficar sem, né? São muitos cuidados que no dia a dia não podem ser deixados de lado e, neste caso, devem ser em dose dupla. Diabetes, se ela está muito alta, você tem que tomar água. Daí, contrapartida, o rim você não pode tomar tanta água por causa da hemodiálise, senão você ganha peso. Então é meio complicado, você tem que entender como é que o seu corpo funciona e tentar identificar. O Brasil precisa caminhar muito nesse sentido da questão da doação de órgãos, viu? Olha, Rio Claro sediou a etapa de programa de gestão ambiental, que envolve aí mais de 500 municípios do estado. A cidade foi destaque, mas ainda falta muita coisa. Na segunda edição do programa Município Verde Azul, a cerimônia oficializou em Rio Claro o reconhecimento com a entrega de certificados aos prefeitos e representantes e também divulgação de pontos das atividades por cidade. O programa Município Verde Azul é uma política pública que já está em vigor há 10 anos. Qual a ideia? A ideia é que cada município construa indicadores, que a gente baliza esses indicadores, e eles possam, e à medida que eles vão avançando nesses indicadores, eles possam ter um nível de pontuação, e esse nível de pontuação dá direito a eles a solicitar mais recursos. São 10 anos de atividades desde o lançamento em 2007. Atualmente, mais de 570 municípios participam do programa, que oferece auxílio às prefeituras na gestão ambiental. Diversos temas estratégicos são abordados, dentre eles esgoto tratado, arborização urbana e educação ambiental. O incentivo propõe às autoridades o trabalho direcionado para que cada um dos fatores relacionados ao meio ambiente contribua para a melhora da qualidade de vida. Que nós não temos outro planeta para ir quando esse daqui acabar. E como o secretário disse, nós estamos usando esse planeta de uma forma muito agressiva. Então é muito importante esses programas do tipo do Município Verde Azul para que as pessoas se conscientizem e tudo acontece no município. Então as ações municipais, se cada um fizer dentro do seu município, a humanidade como um todo vai ganhar. Muito trabalho às autoridades que aceitam o desafio com investimentos que favorecem o benefício coletivo. Não é possível que nós vamos deixar esse assunto passar ao lado da nossa vida e não entender que nós temos uma obrigação ética para com as futuras gerações. Não é possível que nós não vamos ter ações concretas para fazer com que o nosso planeta possa garantir a sobrevivência e a existência da vida humana. Mesmo entre as cidades classificadas na primeira etapa, Rio Claro ainda busca pontos para chegar aos 10 primeiros no ranking ambiental paulista 2017, que deve ser anunciado em dezembro. É uma alegria para nós rio-clarenses ter Rio Claro aí voltando a ter o selo verde e azul. Isso é muito importante. Como o secretário bem disse, nós temos que pensar na nossa cidade, no nosso país e nas pessoas que ainda virão, as crianças que ainda não nasceram. Então, Rio Claro hoje se destaca e eu agradeço a todos que participaram direto e indiretamente para a conquista desse selo. Vou dar um pouquinho de assunto. Em Piracicaba está rolando o Salão de Humor, né? Evento reconhecido mundialmente e que com certeza atrai muitas pessoas para visita e muitos artistas de vários países. Nesse final de semana teve a premiação do Salãozinho, que na verdade incentiva a molecada a participar também com criações que são expostas por lá. E para premiar, nada melhor do que uma referência no que diz respeito à literatura infantil. Há quase 60 anos, essa turminha aí passava a fazer parte da infância de muitas crianças. O criador estava longe dos 81 anos que tem hoje e também ainda não tinha os 10 filhos, que inspiraram muitos dos seus personagens. As obras do Maurício de Souza marcaram gerações, mas isso não quer dizer que as crianças de agora não conheçam a Turma da Mônica. A Emily ganhou a boneca da Mônica quando tinha só 2 aninhos e não desgruda dela até hoje. Qual que é seu personagem favorito? A Mônica. Por que você gosta dela? Porque ela é bonita. Eu ganhei a boneca, daí eu brincava, daí eu assisti os desenhos.
Você não é a única, viu, Emily? A Mônica é a personagem preferida de muita gente há muitos anos. A pessoa fala, criei a Mônica. Eu não criei a Mônica, eu copiei uma menina que estava do meu lado, lá em casa. E a Mônica era daquele jeito e é daquele jeito até hoje. Então, ela não mudou. O gênio é aquele mesmo, como a Magali, a comilona, também é do mesmo jeito que eu copiei quando ela era criança e comia uma melancia inteira. Continua comendo. E assim por diante. Então eu acho que, como eu sou o desenhista, de copiar o que existe, o que está do meu lado, para que os personagens venham com uma carga de humanidade bem forte, porque daí eles falam com o público sente que está lendo alguma coisa, vendo alguma situação que ele está acostumado a ver na família, com amigos e tudo mais. Fãs do desenhista estão em peso aqui. Mas o criador da Turma da Mônica veio ao Salão Internacional de Humor de Piracicaba para entregar prêmios a pequenos artistas que estão com trabalhos expostos na 15ª edição do Salãozinho de Humor, como a pequena Maria Eduarda. E olha só o que ela fez. É porque eu fiz uma maquete da Marisa. Quem que é a Marisa? É a namorada do Lula, que ele acusou ela do triplex. A seleção do Salãozinho, assim, as crianças estão bem focadas e assim, dentro da notícia, porque a maior parte dos trabalhos do Salãozinho é tema político, entendeu? Então, assim, elas estão por dentro. Então, por dentro, daqui a 10, 20 anos, elas vão saber que um dia elas fizeram alguma coisa em protesto a alguma coisa que estava acontecendo e tal. Esta premiação é apenas um dos tantos eventos que fazem parte dos quase 50 dias de Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Ele surgiu há 44 anos, em uma época em que o humor era essencial para viver melhor em dias difíceis. Durante o regime, toda aquela repressão era muito mais importante como ferramenta. E por conta de não poder publicar trabalhos em jornais e revistas da época, que era uma censura muito forte, né? Então foi criado esse canal que foi, na verdade, o Salão nasceu para isso. Para ter um outro canal de divulgação e de uma maneira de protesto, usar a charge, o cartoon, a caricatura como ferramenta de protesto e opinião numa época tão repressora. É um exemplo que Piracicaba sempre deu, depois que começou a fazer o salão, e continua dando, felizmente. Porque lembra do esforço, lembra que há uma categoria profissional trabalhando pelo humor, pela criatividade, pelas letras, pela cultura, inclusive. Então, é um exemplo que devia ser seguido por diversos lugares, diversas cidades do Brasil. E a política continua sendo a principal pauta de cartunistas, chargistas e caricaturistas. As figuras e conflitos que vemos nos noticiários também são retratados aqui, nestas obras. E muitas delas vêm de países bem distantes. Eu imagino que para alguns países aqui mesmo, como o Irã, que eu vi, seria talvez a única oportunidade de participar de uma exposição para o artista. Então também essa abertura que o Salão permite com a mostra internacional é muito importante. Mas não é só política que dá para encontrar aqui. Também tem piadas sobre futebol, música, redes sociais, um humor que vem mudando junto com o mundo. Toda sociedade onde existe uma consciência de que o humor tem que acompanhar os tempos, os hábitos, os costumes, ou seja, o tal de politicamente correto, tem que ter a mudança, alterações e às vezes até conscientização e obediência a novos hábitos. Maurício, mas apesar das mudanças, algumas referências continuam sendo as mesmas. Boa. Grande Maurício de Souza atendeu a nossa equipe com a maior gentileza e atenção do mundo. Muito legal a participação dele. Depois do intervalo, tem previsão do tempo e vamos retomar o assunto do descarte do chorume. Desta vez, a empresa nos recebeu para mostrar como funciona o trabalho lá dentro do aterro. Os detalhes depois do intervalo. Vamos de previsão do tempo para Rio Claro e região.
A semana começa com pinta de mudança no clima, com possibilidade, apesar de remota, de chover ainda hoje na região. As temperaturas nessa segunda caem um pouco em comparação com a última semana, quando as máximas ficaram sempre em torno dos 34 graus. Em Ipeúna, a máxima chega aos 31, mesma coisa em Rio Claro. 31 de máxima agora à tarde, mas à noite cai para 15 graus. Em Santa Gertrudes, a máxima não passa dos 30 graus e mínima de 18. Na semana passada, o Rio Claro Notícias mostrou a denúncia do Ministério Público sobre um possível descarte de chorume, que é a decomposição do lixo ali do aterro sanitário direto no córrego da Servidão. Córrego esse que também desemboca no rio Corumbataí, um pouco mais à frente. Isso motivou também a mobilização de prefeitura, de Câmara de Vereadores. Agora, hoje, a empresa Sustentare, responsável pela administração do aterro, abriu as portas para a nossa equipe de reportagem para mostrar como funciona o trabalho e rebater a denúncia do descarte irregular. Esse é o grande vilão e responsável pela abertura do inquérito civil. O chorume ou percolado é o resultado da decomposição de materiais orgânicos, como lixo aí da sua casa. É aquele cheiro de podre mesmo que a gente sente quando a gente descarta os restos de arroz, o resto de feijão, o resto de frutas. O chorume ele é um líquido escuro, viscoso e ele tem esse cheiro forte mesmo, esse odor forte. Sendo assim, ele é extremamente tóxico e se lançado no meio ambiente sem tratamento, pode causar grandes impactos. Ele vai contaminar o solo, ele contamina os rios, as águas. Por que ele contamina? Porque ele contém materiais pesados, metais pesados, como cobalto, como chumbo, que a gente ouve muito falar. E é justamente isso que o Ministério Público, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores querem apurar. Na semana passada, nós mostramos as investigações iniciadas pelo MP, que resultaram também num processo administrativo do Executivo e uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores. A suspeita é que, como a empresa abriu uma rampa dentro de uma área de preservação para encostar o seu caminhão-pipa até a margem do rio, e simultaneamente nós encontramos o rio com uma coloração escura, proveniente de material percolado, nós levantamos a suspeita de que a própria empresa estava depositando clandestinamente esse material proibido no recurso hídrico. Este seria o ponto que motivou as denúncias ao Ministério Público. Nós estamos a aproximadamente 700 metros do local onde acontece o tratamento, já dentro de uma área de preservação permanente. De acordo com os relatos, seria por essa via que passariam os caminhões que fariam o descarte incorreto de chorume não tratado no córrego da Servidão, que fica ali, logo atrás. A empresa responsável pelo serviço, porém, nega essas informações. Diz, na verdade, que nunca sequer um veículo passou por esse trecho. Nunca. Ele só asperge ou recircula em cima do aterro, depois de pegar o chorume tratado. Além dos caminhões, outro ponto conflitante seria este cano, que sai do lago de tratamento do chorume tratado e leva até o córrego da Servidão. A informação é que ele nunca teria sido utilizado, porque espera uma autorização do órgão fiscalizador. Nós tivemos uma reunião na CETESB, em janeiro desse ano, onde a gerente da época, da agência Piracicaba, confirmou que a emissão dessa licença estava próxima para descarte em corpo d'água do chorume tratado e autorizou verbalmente que nós construíssemos essa tubulação do tanque de chorume tratado até o córrego. Nós construímos essa tubulação e estamos aguardando a autorização. Ela pediu que não jogasse nada, nós nunca jogamos e estamos aguardando a licença para descarte em corpo d'água. O aterro municipal de Rio Claro recebe uma média de 6.000 toneladas de lixo por mês, o que gera 1.600 metros cúbicos de chorume tratado no mesmo período. Por dia, são aproximadamente 100 metros cúbicos, que passam por um processo intenso até deixarem de ser nocivos ao meio ambiente. Este tipo de serviço é prestado por uma outra empresa contratada pela Sustentare. A partir do momento que ele chega, ele vai alimentar um reator biológico. Nesse reator possui bactérias que a gente acrescenta a esse reator, onde elas vão fazer o trabalho de degradação da carga orgânica presente no chorume. Sai uma redução de carga orgânica, DBO, DQO, acima de 85%. Não é mais tóxico. Ele não é mais tóxico, ele já tem condição de ser lançado no rio. A Sustentare Saneamento presta serviços à Prefeitura desde 2014.
e o contrato tem vigência por mais 2 anos. O representante da empresa no município alega que ainda não foram informados oficialmente da abertura do inquérito ou qualquer outra investigação que seja. Nós não tivemos oportunidade alguma de defesa, fomos atacados com denúncias vazias e até levianas, e o que a gente pode falar é o seguinte, quem fez essas denúncias vazias sofrerão as ações cabíveis na justiça, responderão pelos atos deles também. A questão do jornalismo da TV Claré é esse, né? Ouvimos o lado do Ministério Público, ouvimos a empresa que foi aí apontada como responsável pela ação e agora a investigação com certeza deve apurar o que está certo, o que está errado. Os fatos estão apresentados aqui também na versão da empresa Sustentar, que administra o aterro sanitário aqui de Rio Claro, que gentilmente abriu os portões para a nossa equipe acompanhar como funciona todo o processo por lá. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Agora tem Samir Palma com o Jogo Rápido. Ele já está chegando no vestiário, pronto com as informações do esporte. Eu volto amanhã, 7h30 da manhã, ao vivo com o Acorda. É claro, esperando por você. Até lá.